Começando mais um Abre Caminhos, hoje com Leonardo Capucci. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Endel. Olá a todos. Hoje vai ser aí um podcast muito produtivo para nós, né? Sim, Muitos assuntos isso, interessantes. muito rico, né, de Sim, informações sim, aí. E são dois temas maravilhosos, suspeito para falar também, sim. que é Umbanda e Kimbanda. Quimbanda. Leonardo, antes, eu sempre pergunto a mesma coisa para todo mundo no começo. Como começou a sua trajetória ou algo marcante que te trouxe para o caminho? Bom, a minha trajetória ela é rica em questões marcantes, tá? Eu começo pela Umbanda. O que me levou à Umbanda foi, na verdade, foi a dor, né? A Umbanda, Sim. eu fui levado pra Umbanda pela dor. Desde a minha infância até a adolescência, eu sempre tive muito problema em questão de eu achava que eu tinha muita tontura na rua, eu passava muito mal, Olha, eu achava que eu tinha uma labirintite muito forte. Então, sim. Wendel, muitas vezes eu tinha que parar na rua, porque o mundo ficava girando. Eu parava, eu Caramba. tinha que parar e encostar, isso nos meus 15 anos, tá? E eu ia em médico e não tinha nada, e passava em médico e não tinha nada. Eu venho de berço católico, Sim. tá? E, enfim, procurei ajuda até em igreja católica, evangélica e nada. Bom, um dia eu recebo um convite para ir em um templo de Umbanda. Isso eu tinha 16 anos, estava ali Caramba. quase no meu aniversário. Comecei com 16 anos. Eu chego nesse templo e nesse templo eu começo a sentir coisas que eu não sentia no catolicismo ou em outra religião. Então, eu chego lá, o normal é tem as fichas, né? Sim. O atabaque, a defumação, e eu sentindo aquele arrepio e aquele negócio estranho. Eu falei, cara, acho que hoje eu vou passar mal aqui. Não tá legal. Chega na hora da minha senha. Senha tal, eu vou lá passar com o guia que tá ali incorporado no seu médium. Chegando lá, quando eu piso ali da corrente para dentro, as minhas sensações começam a aumentar. Então eu chego diante desse guia, ele olha para mim e tá tudo bem, eu explico, né? Tô tentando explicar, mas ao mesmo tempo passando mal. E ele já chama um outro médium para vir atrás de mim. Caramba. Eu falei, cara, acho que agora a Tem coisa vai alguma coisa pegar. aqui, né? No mesmo momento, eu simplesmente apago e Olha. recebo o meu Exu, que é o dono da minha casa, o dono dos meus caminhos, seu tranca-ruas. Ali mesmo, naquele momento. E daquele momento em diante, minha vida muda. Essas sensações passou todas. Eu nunca mais tive essa tontura na rua. Sim. Eu nunca mais tive os problemas que eu tinha dentro de casa, de receber espíritos obsessores. Tudo isso passa. Passa. E a partir desse momento eu abraço a Umbanda me abraça e eu começo. E até hoje eu estou na Umbanda, hoje como sacerdote, né? Há 10 anos com a casa aberta. E isso foi muito marcante para mim, né? Sim. Mas eu vou contar para você algo que foi muito mais marcante. Isso eu não sei se eu contei ainda. Isso eu já tava na Umbanda, tá? Um bom tempo. E eu ia entregar uns documentos ali na Bom Pastor, ali no Ipiranga. Eu sou do Ipiranga. Eu tô ali com. Eu andava muito com fone de ouvido, tá? Isso eu já tinha ali uns. Já tinha um tempo de Umbanda. Eu andava com fone de ouvido. Eu tô andando com fone de ouvido e um carro, o Endo, ele vai sair da garagem. E eu, o normal, você olhar pra trás Os e lados. eu não olhei. E fui. Caramba. Quando eu fui, passa um ônibus. E esse ônibus me joga do carro até o outro poste. Uau. Pega minhas costas inteiras. E eu caio. Nesse momento, você tem um leve apagão, aquele monte de gente. E eu estava me sentindo por dentro um gosto de sangue, sentindo que eu estava todo estourado. Desce o motorista, não se mexe, chama ambulância, chama ambulância. Eu ainda meio atordoado. Falo, não, vou levantar, eu tenho que entregar os documentos. Onde você vai? Pelo amor de Deus, onde você vai? E eu me levanto e vou. Continuo andando, fui teimoso, né? Como sempre. E conforme eu vou andando, eu vou sentindo aquela coisa, aquele gosto de sangue, uma tontura muito forte. Uma sensação que eu ia apagar a qualquer instante. Bom, eu paro, eu sento ali em um ponto de ônibus, né? Se eu estava sozinho, eu sento em um ponto de ônibus. E nesse momento, eu sentindo que eu estava apagando, sentindo que eu estava estourado por dentro, que eu ali poderia até vir a falecer, eu falo pro meu Exu Tranca-Rosas e pro meu caboclo. Se eu tenho uma missão muito forte na Umbanda, eu peço que os senhores me dêem mais uma chance. Que eu possa me restabelecer. Se eu não tenho, eu aceito. Você considera que foi seu primeiro pacto?
Considero que sim. Considero que sim. Se eu não tenho, eu aceito. E nesse momento, Wendel, o meu Exu tá me ouvindo, meu caboclo também. Essa sensação de gosto de sangue, isso começa a passar. Só. Eu levanto e à noite eu tava na academia puxando ferro. Então, nesse momento foi muito marcante pra mim, não deixa de ser. A gente tá muito acostumado, as pessoas falam muito de pacto, e isso não deixa de ser um pacto. Sim. Mas com uma outra conotação. Isso. Não é um pacto de isso. amor aí. De amor. De cura. De fé. De cura, fé, de fé, cura. em conjunto, né? Isso, porque o pacto é um acordo. Qualquer acordo que você faz com a sua entidade ou com a minha entidade é um acordo. E a entrega também. Sim. A entrega é verdade. Sim. Não é só o bicho ou o feitiço, mas é a entrega que você coloca ali, né? Sim. Eu posso fazer um pacto com uma pessoa com uma palavra. Um pacto, é um contrato. Sim. Não é verdade? Sim, é isso mesmo. Então a espiritualidade, ela fala às vezes de forma muito bruta, né? Também para ter esses despertar. Eu tive também uns movimentos parecidos com o seu. E aí depois costuma passar como você mesmo fala, né? Você quer dar algum direcionamento para quem passa por esses movimentos? De acordo, de acordo. O que você tem para orientar? Assim? Eu queria que você desse Eu tenho para orientar assim. Você vai fazer um acordo ou um pacto desde que você cumpra. Sim. Por exemplo, eu nesse momento falei, eu vou me dedicar ao meu sacerdócio. Isso. Eu vou me dedicar a Umbanda. Eu tô cumprindo até hoje. Isso. Eu nunca pensei em largar a Umbanda. Eu vejo muitos sacerdotes que, eu quero largar, não aguento mais. Nada é fácil nessa vida. Tem que sustentar. Só que quando você aceita, e muitas vezes você já aceitou no Orum, antes de vir, eu creio que por uma causa maior, às vezes você aceita um sacerdócio para que você tenha uma vida longa na Terra. Sim. Às vezes você aceita um sacerdócio para que você tenha suas duas pernas. Eu creio muito nisso. Também. Tudo é uma troca espiritual. O sacerdote, ele não é um escolhido dos céus, muito pelo contrário. Eu acredito, tá? Na minha crença particular. O sacerdote, ele é sacerdote porque ele errou muito em outras vidas. Senão ele não precisava. É uma oportunidade de... Uma oportunidade. Amenizar um pouquinho. Amenizar as situações, assim como os médiuns. Que é redução de danos. Sim. Né? Assim como os médios. Então é uma oportunidade que a gente tem de crescer, de evoluir com as pessoas também, porque a gente aprende no dia a dia, com os guias, com os orixás e com o próprio ser humano, tá? Aprende a não errar e também aprende um pouco da maldade humana. Né? Que o sacerdote lida com isso muito no seu dia a dia. Ele se vê no outro também, sim, né? muito no seu dia a dia. Eu falo porque eu não pratico o sacerdócio só de segunda-feira. Isso. É de domingo a domingo. Porque eu atendo, eu faço trabalhos, eu vivo em prol da espiritualidade. Então eu sei o que eu tô falando nesses longos 10 anos da minha vida de sacerdócio de Umbanda. Vai muito além só da ritualística, né? Da gira ali. Pra toda... É constante. Constante. É o tempo todo, né? Você vigia o tempo todo, porque você tem que estar bem, você tá à frente de um trabalho, você tá à frente de um templo. Então a primeira bomba ela é do sacerdote, tá? E se ele não tá bem, todo mundo vai pagar o pato junto com ele. Essa é a realidade. Tá conectado. Sim. Na egrégora. Sim. Né? Essa é a realidade. Certo. E uma coisa interessante aqui, chamou muita atenção no seu trabalho. Eu honro muito, reverencio muito, porque é exatamente isso que eu busco também. Então, como eu falo, sou bem profundo naquilo que eu busco, sabe? Que é navegar por outras vertentes que se complementam em si. Porque a gente tem que ter o conhecimento, sustentação energética. Queria que você falasse um pouco dessa abertura que você tem. Tá. Pra passar por várias encruzilhadas aí. Legal. Vários caminhos. Começo pela Umbanda, logo em seguida, em pouco tempo, eu vou pra Quimbanda. Não passa muito. Então eu tenho praticamente o mesmo tempo de Quimbanda. Minha casa, ela chama Terreiro de Umbanda e Quimbanda. Sempre foi. Eu sempre tive essa placa. Então, se você olhar meu histórico há 10 anos nas minhas redes sociais, tá lá. Umbanda que nunca foi mudado. Tá? E tomei muita paulada por causa disso. Né? Muita paulada. Pessoas que hoje em dia levam Umbanda e Quimbanda e é lindo. Lá atrás eu usava minha camiseta Umbanda e Quimbanda, o próprio umbandista me olhava torto. Sim. Hoje em dia tá bonito. Você ter Quimbanda, você ter Ifá, tá bonito. Isso, mas moda, né? Isso, é moda. Mas eu tomei muita pedrada, viu? Sim. Mas vamos lá. Eu creio que tudo se complementa. E eu não digo isso generalizando para todos os públicos, tá? Mas em certo momento da sua vida, a Quimbanda ela é um culto...
que complementa a Umbanda e ao mesmo tempo diferente, tá? A Quimbanda não é a Umbanda. A Quimbanda ela é um culto próprio para mim, tá? Porque a gente sabe que tem muitas vertentes no Brasil. Para mim é um culto próprio para Exu, Pombagira, Exu Mirim, malandros, caboclos quimbandeiros, pretos velhos, quimbandeiros também. Mas ela é um culto que vai trabalhar com mais densidade espiritual, tá? Com uma certa moralidade, que não vai levar os ditames ali da Umbanda. Então a Quimbanda é muito livre, é um culto que quem comanda é realmente Exu e Pombogira. Então a gente vai ter todos os rituais e iniciações de acordo com Exu e Pombogira. E a Quimbanda, nesse nosso mundo, nesse nosso meio energético, para mim ela é um fator principal de proteção. O sacerdote, ele tende a perder muita e ser muito sugado suas energias e tomar muito ataque. Muito ataque. Fora as pessoas que você tá ajudando, que você já compra automaticamente aquela briga. É automático. Tem aquelas pessoas que vão te atacar porque vão te atacar. E do próprio meio. E do próprio meio. Comum, né? Cansei de receber, Wendel. Cansei de mais receber. Comum. É o mais casa comum. Que tá do lado ali. Que tá do lado, que tá ali, gente que vê na rede social, não vou acabar com esse cara. Isso. E então a Quimbanda, nesse ponto, eu digo que ela é um armamento espiritual muito poderoso, né? Potente. Muito potente. Eu tenho ali todos os meus assentamentos e eu digo que sem a Quimbanda poderia estar vivo, sim, poderia, mas não tão bem. Poderia estar. Eu já vi, Wendel, não sei, creio que você deve ter visto muitos sacerdotes perder a vida devido à espiritualidade. E tem muita gente que brinca também. E tem gente que faz brinca. Um curso ali meio que moda. Isso. E fica só naquela superfície rasa. Isso. E a brincadeira pode custar muito caro na espiritualidade. Se você não tem proteção o suficiente para segurar ataques energéticos densos, que você tenha o mesmo grau de densidade, por exemplo, se o seu inimigo for com uma AK-47 pra você e você ir com rosas, tchau. Não vai rolar. Vai pro seu caixão. Tchau. Se você for com uma outra AK e com um colete e com um armamento igual, você consegue combater. A Quimbanda é isso. A Quimbanda é o armamento de igual para igual. Tá? É a guerra. Tá? Eu costumo falar, a gente não precisa pirar na Quimbanda, porque eu vejo que muitos piram na guerra, e fica fissurado. Sim. E tudo é guerra pra ele. O vizinho olhou torto, demanda. O tal olhou torto, demanda. Aí eu já não sou tão a favor, mas respeito todos, tá? Eu creio que aos olhos de Exu, porque na Quimbanda o olho principal é de Exu e Pombogira. Sim. Tá? Nós, como sacerdotes de Quimbanda, ou iniciado ou adepto ali, ele tem que ser respeitado por essas entidades. Para que quando você precise realmente, você tenha a quem, né, recorrer. E na Quimbanda, eu vejo que essa força, ela vai ajudar qualquer pessoa, tanto sacerdote como adepto. E é uma energia que trabalha muito rápido. Eu falo porque eu faço muito trabalho de Quimbanda. E os resultados são muito rápidos. Para quem faz a coisa certa. Não adianta também eu passar uma abertura de caminho, abrir um ritual ali, fazer um sacrifício maravilhoso e a pessoa não levantar do sofá. Isso. Ou não procurar algo melhor, ou não se esforçar. Não adianta. É perca de dinheiro, porque a gente sabe que Quimbanda é caro, e perca de tempo. Então, trabalha mais no esgotamento ali, a princípio. Sim. Como você diz, não são rosas. Não são rosas. É uma energia que vai segurar muito a sua para combater do seu opositor. Então você recebe muita energia quando você é um sacerdote, você tá ali seu guia tá dando um passo, mas seu corpo tá lá. Tá? Ou quando você não tá ali com o seu guia incorporado, mas tá fazendo um trabalho, tá firmando o seu congá, tá passando uma pipoca em alguém, tá firmando uma pemba ali, um ponto riscado, tá trocando energia o tempo todo. É como se você estivesse com vários seguranças ali. Sim. Armado e protegido. Sim, e a partir do momento que você tem ali uma segurança maior, eu creio que o seu sacerdócio, o seu modo de lidar com as pessoas vai ser um pouco mais fácil e você não vai ter tanto essa perca de saúde e energética como eu vejo que muitos têm. E mais cirúrgico também. Isso, eu falo porque muitas vezes eu jogo o oráculo para pessoas que falam assim, eu cuido de tanta gente, mas aí você vai ver a pessoa já tá doente, já tá toda... Esses dias mesmo, joguei pra uma pessoa que... Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Ela vinha de 25 anos cuidando de pessoas, tá? Sem nenhum tipo de preparo. Pegou uma imagem, dá um frango na imagem
passa um negócio no corpo, isso nesses 30 anos fazendo isso. E ela falou, eu tô precisando de ajuda da Quimbanda, da sua ajuda, porque eu não sei o que fazer, eu tô doente, meus filhos estão todos doentes, minha casa tá um caos, eu perdi meu marido, e eu falo, bom, vamos começar. Né, você tem já suas ela pratica espiritualidade, né? Não é nem Umbanda nem Quimbanda, ela pratica espiritualidade. E eu falo pra ela assim, vamos começar a partir de hoje um trabalho na Quimbanda com você. Vou sacralizar sua quartinha, vou te limpar, vou começar a cuidar, mas entenda, é um processo lento, mas dá tempo, porque ela tá viva, dá tempo. E apareceu, né, no caminho, que senão nem chegava até você. Nem chegava, mas o estrago que já estava naquela vida devido ao tanto de energia nociva, negativa e espíritos contra aquela pessoa que eu identifiquei, que mais 5 anos ela não ia aguentar, não. Esse ritmo não ia. Então, é pra gente ter essa noção que a energia, ela é muito complicada. Então, você precisa saber identificar, lidar, se limpar, para que você possa aí cuidar de pessoas que... Tava até conversando com vocês aí. Eu sou muito a favor, Wendel, do sol brilhar para todos, tá? Eu sou contra isso de... O cara já iniciou na Quimbanda, ou o cara nem iniciou, mas o cara sabe fazer, e tem muitos caras que falam, não pode isso, não pode aquilo, pra cuidar de Exu tem que iniciar. Besteira. Pra mim, tá? Pra cuidar de Exu você não precisa de nada, porque você já tem Exu. Já tá do seu lado. Ele já tá do seu lado. Só fortalecer, né? Só fortalece. E isso você não precisa de iniciação. Você precisa de iniciação quando você quer realmente que você e seu Exu, eles façam parte ali da egrégora de uma casa que você se identifique e vai te ajudar no seu crescimento. E aí, automaticamente, você vai respeitar aquela doutrina e seu Exu vai estar ali com você naquela casa. E se você não tivesse, ele estaria do mesmo jeito em outra ou em nenhuma. Sim. Tá? Mas você inicia pro culto e não pro Exu. Porque o Exu você já tem. E não por ego também. E não por ego. Que a maioria. Você inicia pro culto, pra egrégora. Pra aquela egrégora. Pro seu Exu não, porque o Exu tá com você. E pra você. E pra você, né? porque é um renascimento. Isso. Você, a partir dali, começa a ter novas oportunidades. Você nasce pro culto de Exu. Você se abre mais para aquela potência energética chamada Exu, que vai mudar seu caminho, que vai transformar, que vai te dar saúde, vida e prosperidade com o tempo, com as honrarias, né? Na nossa casa eu falo muito força, poder e honra. Se você segue força, poder e honra, o seu Exu ele vai te ajudar. Ele vai dar o que você precisa. Dá não, é uma troca. Você vai fazer por onde? Você vai conquistar, Você vai conquistar. Ele vai te colocar nos lugares certos com as pessoas certas. Exatamente. É o diferencial de Exu. É o que eu vejo e o que eu vivo. Sim. O que você falou aqui de bacana, que é muito difícil as pessoas citarem, principalmente Quimbanda, que você enche o peito pra falar e tal, né? E mostra aquele show de terror, que não é só isso. Sim. Reforma íntima. Sim. Não é? Tudo simbólico ali. Tem todo um Paranauê. Sim. Né? Aquele bicho tem um significado, que é Tudo. o seu bicho interior, que conecta. Tudo na Quimbanda vai ter um significado e muitas vezes esse show de horrores só pra mostrar não vai significar tanto como a sua própria reforma interior. Porque eu já iniciei gente, já fiz pessoas que quiseram colocar o ego na frente e Exu tirou a máscara. Então não é por aí. Exato. Quando você inicia, que você fala pra Exu, Exu, agora eu tô com você. Você iniciou no culto do cara. Isso. Não, você tá com ele. Você abriu mão de muita coisa pra estar ali iniciando. Então, a partir daquele momento, eu vejo muitas transformações. Mas a partir daquele momento, eu também posso ver muitas máscaras caírem. Tem que ter entrega. Porque você tem que mudar, não que você tem que iniciar perfeito. Não, Quimbanda não exige perfeição, né? Mas você precisa ter o seu momento de entrega pro culto. E o culto é Exu e Pombogira. Que é a verdade. Como você diz, a máscara cai. A máscara cai. Aí você tem que segurar. Que é difícil, né? Então iniciar é mais fácil do que segurar. Sim, porque iniciar você vai passar ali, né, 2 dias, 3 dias em algumas vertentes, vai receber todos os rituais iniciáticos e você sai com o seu brajá, belo e belo, e tá, e após? E após isso? Tudo bem, você vai fazer os trabalhos, vai ter mais potência, mais energia, tá.
Mas o seu Exu vai exigir de mudança. Exatamente. Você vai mudar. E essa energia se esgota também se você não trabalhar ela. Se Como todas as esgota, energias se esgota. que existem. Por exemplo, na minha casa, todos os filhos fazem obrigação anual Exato. de quimbanda. Então, os seus Exus comem anualmente. Fora, comem também sempre que precisam. Que pedem para quebrar algum trabalho ou para fortalecer aquele filho. Então, quimbanda você tá ali sempre trocando movimento. energia com o Exu e movimentando. Eu não posso ter ali 2 assentamentos de enfeite Tá lá. e ficar vendo Netflix. Isso. O Exu vai pedir, a pombogira vai pedir. Tanto a sua mudança como energias para que eles possam recompor em você, em mim. E ali a gente ter mais disposição no dia a dia, ou no culto, ou nos trabalhos. Tá? Então, a gente começou falando do suporte que a quimbanda dá. E eu já tô falando de... Olha o tanto de coisas que eu falei em pouco tempo. E tem muito mais. Né? Tem as folhas, o mierol, banho de folhas na quimbanda. Tem muito mais. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg. Tem muito mais. Sim. E conecta ainda mais pela sua profundidade quando você se liga com o Ifá. Sim. Boa. O Ifá... Aí comenta um pouco. O Ifá, ele entra na minha vida... Ele entrou depois, claro, da Umbanda e da Quimbanda, pela minha busca com Exu Orixá. Tá? Na Umbanda eu fui dado como filho ancestral de Exu Orixá, e eu comecei a falar, caramba, né? E eu sempre tive todas as características de Exu Orixá. Eu falo, cara, eu preciso entender mais. Eu preciso entender mais. E nisso de entender mais, eu acho o Ifá. Né? Eu vou em um orô de Ifá, onde o Babalaô ele faz ali o orô de Exu, ele me chama, ele corta para Exu, faz todo o orô, me chama e fala, vem aqui. Pega o egé do Exu, faz uma reza no meu ori. Depois desse dia eu não sei o que aconteceu, eu comecei pro Ifá, simplesmente fui. Olha. Aí fui, comecei a fazer, iniciei no Ifá, iniciei Urumilá, iniciei Adê, fiz Exu, e a caminhada do Ifá corrigiu a minha vida. Eu sempre fui muito acelerado, né? Eu sempre quis abraçar o mundo. Ifá, ele começou a colocar cada coisinha no seu lugar. Ifá, ele foi, como posso dizer, me tornando mais calmo, entendedor melhor da vida humana e da minha vida e da espiritualidade, né? E aí eu comecei a estudar incansavelmente Orumilá, Ifá, Odu, né? E, enfim, Ifá, ele transformou o meu modo de viver. E creio que o Ifá me ajudou em praticamente os meus 2 cultos. Né? Não misturando, porque eu não misturo, tá? Um quimbanda é quimbanda, umbanda é umbanda. Mas o Ifá me deu muito esclarecimento. Né? Ele me deu muita certeza do meu caminho. Porque ali quando você inicia, sai seus odus, né? Sai o seu Odu Ifá, não seus odus. Sai seu Odu Ifá, que é o seu Odu de nascimento. E dentro desse Odu, sai seus tabus, seus euós, enfim. E esse Odu, ele falou da minha vida. Eu falo, cara, eu tô no caminho certo. Você viu como um mapa? Eu sempre... um mapa da sua vida. E não só, né? Porque depois você vai fazer jogos e vai entender melhor. Ali vai sair o principal, tá? Mas quando você lê o seu principal e fala, cara, eu tô no caminho certo. Agora se eu já tenho essa potência, agora eu vou mais ainda. As coisas se encaixam junto. Se encaixam. E aí tudo se encaixou pra mim depois do culto a Ifá, né? E eu leio até hoje. Eu tenho no meu templo, eu tenho a parte de Umbanda. Eu tenho o reino, que é a Quimbanda, e tenho o Ifá, onde fica os orixás, Exu e o Orumilá. E tudo se encaixou perfeitamente. Tudo se encaixou perfeitamente. Nesse triângulo. Perfeitamente. Muita gente fala, mas como você faz Umbanda e Quimbanda? Como você tem o braço direito e esquerdo? Mesma coisa. Um completa o outro. Completa o outro. Né? Eu creio que só a Quimbanda, ao meu ver, está respeitando todas as vertentes. A Quimbanda, ela não cuida do Ori, da coroa. Né? Ela vai cuidar de coisas materiais, da nossa conduta, assim, do nosso espírito, mas chega uma hora que aqui descarrega. E aí você alimenta como? É através dos orixás, ou através do seu próprio Ori, que é no Ifá, ou na Umbanda, e que é do Candomblé também. Então eu creio que as coisas elas vão se complementar. Isso. Um vai abraçar o outro, e ali vai dar tudo certo. Tá? E isso é muito bonito, porque a gente tem que trazer isso para a sociedade também. Sim. Eu não consigo fazer tudo, né? Ou eu consigo fazer algumas coisas ali que eu domino, as outras a gente compartilha. A gente pode navegar em outras vertentes também e reconhecer o que tem de melhor e trazer para nossa casa. Sim. Né? Então é o que a gente estava falando no começo do programa. A espiritualidade hoje ela guerreia muito entre ela mesma. Né? A gente não aceita a palavra do irmão,
a gente combate a doutrina, a gente se compara. Isso é O que eu acho que muito triste na é religião, triste né? porque eu vejo muito cara, mas isso tá errado, porque a Quimbanda é assim, a Quimbanda é assada, a Umbanda é assim, a Umbanda é assada, mas calma aí. Quantas Quem Quimbandas disse? tem? Quantas Umbandas temos? Isso. Né? O Ifá é um culto também muito. O Ifá ele é o culto familiar, ou seja, ele é feito por famílias na África e cada família tem uma doutrina, tem uma disciplina, também não é igual. O Odu Ofum na família X é interpretado dessa forma, na família Y de outra. Tá errado aquela família? Não, é a visão deles. Isso, é o mundo deles. Na minha família, o Fero Milá, eu vou respeitar o Odu que vem prescrito pelo meu Olugô. Ponto. E eu respeito se você fala, na minha família, o Odu Ofum, eu posso usar o preto. Tá, na sua. Na minha eu não posso. Tá? Então eu respeito as diferenças. A Umbanda é a mesma coisa. A gente tem, hoje em dia, né, a Umbanda tem muito mais de 100 anos já, e quantas vertentes se cresceram através dessa raiz criada pela Umbanda? Muitas. Eu creio que existe uma base fundamental, que é, para que eu possa ser Umbanda, eu tenho que ter ali, incorporar o caboclo, preto velho herê. Isso. É uma tríade, base. né? Eu não tenho como falar, eu sou Umbanda, mas eu não incorporo e só acendo vela. Isso. Você não tem como estar num sacerdócio, ser um sacerdote, se você não não vai. tá no mínimo. É. Tá? Aí você pode ser um praticante de Umbanda. Aí você pode só acender vela, tomar banho. Agora, eu vou ter um templo de Umbanda, eu tenho que ter o básico. O restante vai ser de acordo com o que você aprendeu num sacerdócio, ou com a sua casa que te formou, ou com uma vivência que você teve. Com a sua estrada, né? Com a sua estrada. Que vai vir coisas pra você Isso. específico. A gente não pode julgar o próximo porque a gente não conhece aquela vertente. A gente não conhece de onde ele veio e como que ele fez. Tá? Geralmente o que vem é o que precisa vir. E é o que tá lá na ancestralidade. Sim. A gente fala tanto de ancestralidade e fica limitado ali. O caboclo. Tem a nossa ancestralidade que tá por trás ali. Não é que a gente carrega. Sim. E ela tem uma história muito própria. Então não dá pra limitar e falar que a sua casa tem que ser assim ou assado, mas lá na necessidade do seu ancestral. Sim. Vamos dar um exemplo. Eu sou um sacerdote e ali também tá um sacerdote de Umbanda. Eu sou um sacerdote de Umbanda. Cara, o meu guia responsável, chefe, por mais que você aprendeu com fulano e eu também, ele vai modificar alguma coisa. Isso. Porque ele tem uma particularidade. Dentro da sua ancestralidade, como você falou. O espírito-chefe também. Então não tem como todas serem iguais. Não tem, cara. É impossível. Exato. Pode ser que em um Amaci, aquele caboclo fala, não, mas ou aquele sacerdote, eu quero mudar essa folha. Não tá errado. Né? Ou o meu rito de batismo não vai ser o Amaci, vai ser o rito próprio do batizado ali com os orixás. Não tá errado. Existem os cruzamentos na Umbanda. Então, é muito feio a gente ficar apontando. Esse tá errado, esse tá errado. O cara que ele faz isso, que vive em prol disso, geralmente ele não... Ele tem muito tempo de sobra, eu creio eu. Por exemplo, quando a gente trabalha incansavelmente na religião, não sobra tempo pra mim ficar julgando o outro, pra mim ver a vertente do outro. Eu faço o meu, e o importante é que aqueles que estão comigo tenham um bom resultado. Ponto final. O que o outro tá fazendo, tá certo ou errado, não cabe a mim, até porque na Umbanda não existe um papa. O Papa é só na católica. A Umbanda não tem. Regente master, não tem né? E nunca vai ter. Nunca vai ter. Quem é o regente master? É o cara, o sacerdote ou a sacerdotisa da sua casa. Esse é o seu cara que vai falar o que é certo ou errado na casa dele, tá bom? Mas na Umbanda, em geral, já tentaram várias vezes, né? Várias vezes, Carta Magna da Umbanda e um monte de coisa, e tentaram colocar um protocolo, mas né? não dá. Não dá para ser só ciência também, que foi muito bom. Né? Sim. Assim, eu até eu falo mesmo, porque eu vim, né, praticante de magia divina e tal, e tem todo um protocolo ali, mas a gente aprofunda e não dá para ficar naquela caixinha. Não dá pra ficar. Aquilo ali é nível básico, educação, alfabetização, até pra gente entender alguma coisa, pra galera não surtar tanto, né? Mas não dá pra ficar ali, não cabe.
Não tem como. E a gente, conforme vai passando o tempo, os anos, a gente quer mais conhecimento. A gente vai buscar, né? Assim como eu busquei o IFA. Hoje em dia eu me sinto completo. Eu Sim. estudo já o que eu já tenho, que é o próprio IFA, que eu ainda continuo estudando muito, porque são muitos odus, né? Então, se você parar, você se perde. Né? Você tem que ler o Odu através do jogo de búzios, através do Pelé IFA, são 256. Caramba. Então, você tem que entender diverso de muita coisa. Então, não acaba. O IFA você estuda a vida inteira e mesmo assim... E você desdobra, se desdobra. E se vai, desdobra, e vai. né? A Umbanda, eu creio que você vai se aperfeiçoando, né? Você vai cada vez mais se aperfeiçoando. E na Quimbanda também, você vai se aperfeiçoando, né? Quimbanda, principalmente, o seu Exu vai começar a te ensinar mais, atuar mais. Ó, quero isso assim, meu bicho assim. E Exu testa também, né? Com certeza. Exu é o maior teste de todos. Exu vai testar seu caráter, sua conduta e se você é leal a ele. Em um certo momento ele vai, né? Em um certo momento ele vai. E aí sim você vai precisar demonstrar sua lealdade, né, a Exu, para que ele continue ali a te favorecer. Já vi muita gente passar muito bem nesse teste de Exu, mas eu já vi gente, mas se ferrar de uma forma assim inexplicável. Porque a pessoa ela acha que ela tá enganando e mentindo, e a Exu não vê. Exu só vê na gira quando vem. Isso. Ou só no oráculo. Não. Exu tá o tempo todo. Eu tô aqui falando, o meu Exu, o seu, tá aí. Tá ouvindo. Tá? Sim. E as pessoas, elas perdem um pouco essa consciência. E elas pensam que o Exu, ele só vai ver na gira. E que seja um empregado também, Isso, né? e muitos acabam até achando que ali o líder não sabe de nada. Tem coisa que eu sei muito, sei que acontece, eu evito me estressar. A pessoa vai se ferrar por conta própria. Não convém, né? E se ferra por conta própria. Isso. É assim que acontece. No culto de Exu é assim que acontece. Quer falar um pouco de Pombagira? Vamos falar de Pombagira. A ligação que você tenha, ou algum fato marcante com essa entidade? Cara, eu tenho uma Pombagira, Maria Padilha das Almas. Maria Padilha das Almas. Eu tenho uma história com essa pombagira porque essa pombagira é a mais exigente que eu já vi na vida. E brava, tá? Então essa minha pombagira, ela exige os alimentos corretos, ela exige ali a bebida dela, o perfume dela, ela muitas vezes exige, né, que eu esteja mais presente ali com ela também, né? Ela recebe ali sempre suas obrigações anuais. Então a minha história com pombagira, lá atrás, quando eu começo o templo, as pombagiras que me ajudaram muito na construção. Claro, nisso eu tranca-ruas, na construção do quê? Eu tenho também uma pombagira chamada pombagira cigana. Cara, essa pombagira, na época que eu precisava até construir ali, fundamentar mais meu terreiro, como eles chamam, ter pataco, ela me trazia. Hoje em dia eu vou explicar porque eu não faço mais. Tanto trabalho amoroso. Cara, eu tinha todo dia trabalho amoroso na Quimbanda. Então fazia união, fazia aproximação, fazia isso. Então a Padilha e a pombagira cigana me trouxeram muita gente. Aí eu vou falar porque eu parei, tá? Chegou um momento da minha vida que eu tinha tanto trabalho amoroso que eu não conseguia fazer mais nada. Que só vem isso. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu tinha outras coisas. Aparecia outros trabalhos, oráculos, mas eu não tinha mais tempo. E é o maior BO que tem. E é o maior que tem, porque as pessoas ficam lá no seu pé. Sim, então, assim, eu fiquei anos fazendo muitos trabalhos, casei pessoas e axé, né? Mas chegou um momento da minha vida que eu falei, cara, eu preciso focar em outras coisas. Eu não vou amor aqui, né? Porque... Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Aí eu falei pra elas, agora eu vou focar em algumas outras coisas. Muito obrigado, muito axé, que a senhora possa ajudar aí a todos. Mas quando a pessoa fala trabalho amoroso, eu já falo, eu não faço, tá? Eu posso te orientar no oráculo. Foda. Mas eu não assumo mais. Porque um trabalho amoroso, você começa a montar ele 5 da tarde e termina meia-noite. E a pessoa em cima. E se você faz 2 é um dia inteiro. E a pessoa ali. E na expectativa, e aí você tá falando com a pessoa, você já não consegue falar com outra, e você já... Aí eu perdi o foco. É pior que trabalho de destruição. Sim. Não é? É pior. Porque aquilo ali... Eu creio que esses trabalhos de destruição, o resultado é muito mais rápido. Por quê? O ser humano, ele é muito falho. Isso. Ele tem muita brecha. Então o cara, o feiticeiro, o quimbandeiro, o tata, que sabe manipular a energia, ele já vai no ponto certo. A destruição é muito mais rápida. O amor à pessoa, ela
Meu, ela já é Ela confusa, ela surta, então você trabalha diversas magias, tem que fazer mais, geralmente não é um só trabalho. É. Você faz uma pessoa vem, depois tem que fazer outro pra... Então, assim, tem que ter muito foco ali, nos rituais amorosos, tá? Então, por vontade minha, eu falei, não, preciso focar em outras áreas, né? Eu tinha muita gente que queria fazer trabalho de prosperidade, eu trabalho muito com Exu chama dinheiro também, então... Que legal. Aí hoje em dia eu tô mais focado nessa questão, então eu tenho muita gente que eu atendo todos os dias, tenho muitos trabalhos todos os dias. Aí o amoroso eu falei, axé, mas essas duas pombogiras foram e são aí primordiais, foram na minha vida sacerdotal, graças a elas que eu também construí todo o meu templo, tá? Me Isso. ajudaram muito lá no começo. Elas vêm primeiro, é isso que eu ia falar. Ajudaram Não é? Porque muito. pra mim eu tô sentindo isso também. Então vem elas primeiro, vem só esses trabalhos de amor. Trabalha. Trabalha, Aí daqui trabalha. a pouco você vai colocar, acho que o masculino também pra equilibrar ali, Sim, né? sim. Pra fazer outro tipo de trabalho pra não ficar só. Eu já fiz alguns trabalhos que o oráculo pedia, coloca pombogira e Exu. Olha. Pra trazer um equilíbrio. E alguns só pombogira. É o que eu falo, vai de caso pra caso. Ninguém é igual. Ninguém é igual. Ninguém é Não igual. Não tem fórmula. Não tem fórmula. Então você vai conduzir isso através do seu Exu, vai te conduzir, a sua pombogira, através de um oráculo, um baralho, um tarô. Acho que todo oráculo é muito válido, tá? Isso. É porque você tem já a sua percepção, a sua intuição, o oráculo te ajuda a confirmar situações. Isso. Mas se você já tem eles firme do seu lado, é mais fácil. Você tem que confiar, tá? Então, como você falou, bom, essas duas pombogiras pra mim, né, que eu amo de paixão, me ajudaram muito lá no começo, cara. Se não fosse elas, ia ser difícil, porque a gente sabe que um templo é muito gasto. É muito gasto. Pra você ir construindo e indo pra um lugar grande, é tudo muito caro. Esses trabalhos do amor, eles vêm muito, né? Você percebe? Eles vêm em muito volume. Vem muito. E repetidos. Dá muito trabalho que você desgasta. Fora as pessoas que conseguem falar agora eu quero desfazer. É treta. Aí eu falava, cara, ou seja, eu vou viver em prol de trabalho amoroso. Não vou conseguir fazer mais nada. Falei com elas, muito obrigado, axé. Aí comecei a dar mais ênfase nos rituais de prosperidade, nas iniciações dos filhos da casa. Eu comecei a conseguir fazer outras coisas. E hoje em dia eu faço muita coisa no Ifá. Eu tenho muito ebó, expandi, eu tenho muito ebó, tem, né, iniciações ali em orixá. Então, eu não ia conseguir nada disso se eu ficasse ali, né? Tem muito de ensinamento ali, você percebe? Talvez naquele momento vem muito trabalho assim, pra você aprender a lidar com o magnetismo também, com essas energias dentro de você, que tá vindo espelhado por todo mundo que chega ali, e depois separar, não, peraí, é aqui, é pra cá que eu vou, é aqui que eu estou. E você vai organizar, é igual como eu te falei, cara, depois do Ifá, eu organizei muito os meus caminhos. Eu fiquei organizado. Antigamente não, era muita coisa de uma vez. Eu queria fazer tudo isso um monte. Igual hoje. Marquei de vir aqui com você no podcast. Se fosse antes, eu ia ter trabalho antes, ia sair daqui e fazer mais trabalho. Falei, não, hoje eu vou lá, tá? À noite eu vou fazer alguma coisa ou outra. Saio pra comer um lanche, ir pra ir no cinema e tá tudo certo. Antes eu não tinha isso. Eu era incansável. Eu ia sair daqui correndo pra fazer trabalho. Tá? Mas vou dar outro exemplo. Sábado e domingo eu vou trabalhar o dia inteiro. Eu vou começar 1h da tarde e vou até meia-noite. Isso, compensa. Então eu vou compensar um pouco. Mas eu tô mais organizado. Você deu o luxo hoje, amanhã você paga. Eu dei o luxo hoje, amanhã eu pago. Organização, responsabilidade. Isso. Então, quando a gente falou de Ifá me trouxe muito isso. Né? Ifá me trouxe mais tranquilidade. Mais calma. Eu sempre fui muito ligado no 220, né? Hoje em dia ainda sou, não vou mentir pra você. A energia ela concentrou. Mas isso, ela tá mais direcionado cada coisa. Eu tô mais organizado. Mais com a sua energia. Você vê que sempre o autoconhecimento é tão importante, né? Sim. Porque você viu, as entidades têm todo um trabalho, mas e a gente aqui também conduzir toda essa potência energética, conduzir essa família, conduzir essa junção. Que não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa fácil. Mas é uma tarefa que eu sinto. E eu sinto que eu... Sinto, não tenho certeza, né? Eu nasci pra isso. Né? Eu nasci pra isso. Eu sempre gostei, eu amo o que eu faço. Como eu te falei, eu nunca pensei em falar, eu vou abrir mão. É difícil. A gente lidar com muita ingratidão das pessoas, tá? Muita mesmo. Mas quando você pensa assim, eu faço... pela espiritualidade, pela minha vocação espiritual, você consegue
lidar com isso tranquilamente, tá? Então hoje em dia eu tô muito mais forte. Antigamente eu tomava mais paulada, eu me sentia mais baqueado. Quando eu fazia, você faz pela pessoa E não e volta, depois não tem ainda retorno. falam mal de você e ainda falava, caramba, vale a pena? Mas eu sempre pensei, vale pela espiritualidade, né? Pelos guias, por aqueles que me honram e que me dão sustentação pra vida. Sim. A fé aumentou, Sim. né? Um trabalho de lapidação. Sim, a nossa fé a cada momento, ela vai se. Eu creio que não tem limite. A fé ela Se vai aumentar um lapidando. ponto É. que não acaba. Não acaba. Não acaba. Não tem, eu cheguei no nível master Não de tem. fé. Ela vai sempre crescer e Vai. você vai estar sempre mais conectado com suas entidades e assim vai. Não tem fim. Não tem fim. Quero que você fale um pouquinho, Léo, agora da sua casa, Tá. dos trabalhos, como que a pessoa faz pra ir. Eu fui numa gira, tinha te falado nos bastidores ali, eu Legal. gostei muito numa festa de malandro. Pô, Eu aí. falei, meu, eu tenho que trazer esse cara. Que eu Bom. gostei muito da energia ali, bem enraizada, bem Sim. forte mesmo, sabe? Parabéns. E eu queria que você Obrigado. convidasse as pessoas. Estão todos mais que convidados, tá? Como que funciona a dinâmica do terreiro de Umbanda e Quimbanda, Senhor Tranca-Rua e Senhor Ogum? Toda segunda-feira tem gira de Umbanda, aberta ao público, tá? Você pode chegar lá, pega a sua senha, vai passar com a entidade aquela linha daquela segunda-feira, que pode ser caboclo, exu, pombogira, boiadeiro, erê, alguma festa, toda segunda-feira. Os 2 últimos sábados é um pouco mais restrito, que são as giras de Quimbanda, ou os rituais, tá? Esses rituais são com o nome na lista, geralmente são pagos, a pessoa entra em contato com a gente, manda mensagem, manda o nome e ela vai estar na lista e vai no nossa gira ritual de Quimbanda, que ela vai passar com o Exu ou com a Pombogira, ou só vai passar no ritual que é aberto, que pode ser caminhos, prosperidade, amor, saúde. A gente faz diversos rituais, tá? Agora, algumas coisas são tratadas diferenciadas, por exemplo, eu quero assentar Exu, eu quero iniciar, aí já é um outro processo, aí a pessoa tem que entrar em contato, marcar um oráculo, né, marcar algum jogo para que ela possa me conhecer, eu conhecer ela, eu entender o caminho dela e os trabalhos à parte são tratados dessa forma. Agora, as portas abertas são toda segunda-feira e os 2 últimos sábados do mês. Certo. Tem os cursos também. Tem os cursos. Tem as terapias, Hoje né? em dia eu tô com o curso de Quimbanda, que ele já tá em andamento, né? Então eu já tenho uns bons meses aí. Muito bom. Esse curso é muito bom. Eu dou ano sim, eu dou ano não. Então vai, né? A gente vai. Eu vou dando uma dinâmica diferente, porque aí no próximo ano eu já vou dar um curso de Ifá. Olha que legal. Aí eu consigo focar mais. Aquela coisa de organização. Isso. Tá? Eu tô com um curso que eu tô abrindo agora que é o Sacerdócio de Umbanda. Olha que maravilha. Tá? Então esse curso ele abre em julho, se eu não me engano, entre meio e final de julho, para aquela pessoa que já tem uma caminhada na Umbanda e quer abrir sua casa, quer mais conhecimento, se aperfeiçoar, receber seus rituais próprios de Umbanda, é o sacerdócio de Umbanda. Então, E entender melhor o entender que tá fazendo ali, porque é muito importante, Sim. mesmo que você não queira se Sim. tornar um sacerdote, é né? o principal. Sacerdote de si mesmo. Sim, Muito importante. então é importante porque nesse curso o aluno ele vai entender todas as linhas da Umbanda, receber os rituais necessários, fazer suas obrigações dos guias, dos orixás. Então é um curso também muito interessante para quem quer abrir casa, se aperfeiçoar, cuidar de si, dos seus familiares muitas Isso. vezes, tá bom? Então esse é muito importante. E o desenvolvimento mediúnico eu abro todo ano, né? Já tô com uma galera aí, essa turma aí também já é uma turma fechada que acaba final do ano aí na festa de Iemanjá lá na Praia Grande. Então são esses cursos que eu tenho em andamento no momento aí. Então minha casa é aberta a conhecimento, a ajudar o próximo e melhorar a qualidade de vida do ser humano, né? Esse sempre foi o meu objetivo. Muito bom. Te agradecer, então, Leonardo. Gratidão. Terá outras oportunidades. Aqui foi só um apanhado. É muita coisa pra gente muita coisa, entrar profundamente, né? Então, vamos em camadas aí. E gratidão, meu querido. Eu que agradeço. Gratidão mesmo. Axé, obrigado, Axé. Wendel, pelo convite e com certeza irei estar aqui em outras oportunidades. Gratidão. Axé. Axé.